Pronto, pessoal, retornando para cá, estamos fazendo a diferença de concessão para a permissão de serviço público e eu estava te perguntando o seguinte: quem é a pessoa que pode receber a concessão ou a permissão? Deixa eu fazer um esquema com vocês, deixa eu aproveitar aqui uma página em branco para poder a gente revisar algo que a gente já estudou na verdade. O que que a administração ela pode fazer? Então, posso chegar aqui, cadê a caneta? Acho que eu cliquei na caneta branca sem querer, pronto. Então, aqui está a administração. Quando eu falo administração, está aqui a administração direta, ou seja, é alguém da União, do Estado, Distrito Federal, município. Pode chegar aqui e assinar um contrato. Com esse contrato, já sabemos que vai ter uma delegação. Com esse contrato, vai ser feita uma delegação. E com essa delegação, eu tenho aqui uma pessoa do setor privado que vai poder não ter a titularidade, mas vai poder executar determinado serviço público. Creio que até aqui não tem nenhuma novidade. Até aqui a gente já estudou 500 mil vezes. Só que a grande questão é, já sabemos que esse contrato, que essa delegação, pode resultar em uma concessão de serviço público ou pode ser um contrato de permissão. E é claro que para ter contrato antes, para garantir a impessoalidade, tem que ter tido a licitação. Nenhuma novidade também. A grande questão é, essa pessoa do setor privado vai ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Ou seja, a pessoa que recebeu aqui essa delegação é uma pessoa natural, pessoa física ou é uma pessoa jurídica? Eu creio que a primeira coisa que vem na sua cabeça é que essa pessoa do setor privado é uma pessoa jurídica. Porque se você for usar raciocínio do dia a dia, você pensa o seguinte, ó, as empresas de ônibus são pessoas jurídicas, de energia são pessoas jurídicas, de água são pessoas jurídicas. Então você pensa muito em uma pessoa jurídica desempenhando aquela atividade. Aí eu já vou te dizer o seguinte, ó, se é uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ela pode receber tanto uma concessão quanto uma permissão de serviço público. Então, pessoas jurídicas podem ser concessionárias ou podem ser permissionárias de serviço público. É isso que está aqui no nosso material. Ó. Então, a concessão pode ser dada para a pessoa jurídica, a permissão também pode ser dada para uma pessoa jurídica. A grande questão é, essa delegação pode vir a acontecer para alguma pessoa física? O que vocês acham? A grande questão é, se falar na sua prova que é uma pessoa física que recebeu aqui a delegação do poder público, ela até que pode executar o serviço público, mas tem uma grande questão. Se é uma pessoa física, ela nunca vai receber uma concessão, porque concessão só é dada para pessoa jurídica. O que a pessoa física pode vir a receber é somente uma permissão de serviço público. Então, por enquanto, eu quero que você observe que essa delegação da prestação de serviço público pode ser dado para pessoa jurídica ou pode ser dado para pessoa física. Agora, lembra aqui, ó, para efeito da sua prova, que quando falar em pessoa física, necessariamente o que ela recebeu foi uma permissão de serviço público e não a concessão. Sabe qual é um jeito fácil de você lembrar isso daqui? Lembrar de um táxi. Quando você pensa no táxi, na lataria do carro, não tem escrito assim, TP e um número, sei lá, TP-257. Então tem um número. O que é TP? Termo de permissão. Porque o taxista recebeu a permissão para poder executar aquele serviço de transporte de passageiros. Então, pessoa física pode ser permissionária de serviço público, agora não pode ser concessionária. Agora, essas empresa de ônibus, como por exemplo eu disse que tem aqui na minha cidade uma chamada de Borborema, ela pode ser pessoa jurídica que tem concessão ou ela pode ser uma pessoa jurídica que tem permissão. Porque lembra, olhando de novo para a tabela, que aqui na concessão, a concessão só é dada à pessoa jurídica ou a consórcio de empresas. Em outras palavras, o que ele está falando? Está falando que a concessão só pode ser dada para pessoa jurídica, porque pensa comigo, consórcio é reunião, empresa é pessoa jurídica, ou seja, a concessão ou é dada para uma pessoa jurídica sozinha ou para várias pessoas jurídicas que foram reunidas formando um
consórcio. Agora, a permissão pode ser dada aqui, ó, tanto para a pessoa jurídica, como pode ser dado para uma pessoa física. E vamos matando os pontos de distinção. Caminhando em ponto de distinção, já matamos até essa linha daqui. A permissão é formalizada por um contrato de adesão e a concessão é formalizada por um contrato administrativo. Deixa eu explicar isso daqui para vocês. Quando você pega, logicamente, tudo isso daqui, vou até colocar aqui no material, está tudo isso baseado na lei 8987 de 95. Todas essas características são características legais. Todas elas estão na lei das concessionárias e permissionárias de serviço público. Então, quando você pega essa lei, ela vai te dizer expressamente o seguinte, ó, que a permissão é formalizada por um contrato de adesão e a concessão por um contrato administrativo. Primeiro de tudo, o que é contrato de adesão? É aquele que uma das partes faz, o termo do contrato, e a outra simplesmente assina. Por desencargo de consciência, deixa eu te perguntar uma coisa. Contrato de adesão é bilateral ou é unilateral? O que vocês acham? Contrato de adesão. Pensa uma coisa comigo, tá certo? Cuidado. Todo contrato, ele é bilateral, tá certo? Se ele for unilateral, ele não é um contrato. Ele vai ser um ato administrativo. Aí você diz, professora, deixa eu pegar aqui para dar um exemplo. Professora, mas uma das partes ela não pegou aqui, não fez o contrato? Sim, a administração chegou aqui e fez o contrato. Mas esse contrato só passa a valer quando a outra parte vier aqui e assinar. Então, ela tem participação. Então, perceba que o contrato de adesão ele é bilateral, porque apesar de a administração formalizar aqui os termos do contrato, esse contrato só passa a valer quando vier aqui o permissionário e assinar. Então, a administração faz, o permissionário assina. Veja que ele não vai ter liberdade de atuação. Ele simplesmente vai assinar nos termos que foram propostos pela administração. Agora, quando você chega na concessão, vem dizendo aqui que a concessão é feita por um contrato administrativo. Só que cá entre nós, contrato administrativo é simplesmente o nome e gênero. É um contrato que está sendo feito lá pela administração. Na prática, porque isso já caiu em CESP, na prática, todo contrato administrativo é um contrato de adesão, porque é a administração que vai fazer os termos contratuais e a outra parte vai simplesmente assinar. Então, na prática, todo contrato é de adesão. Então, apesar de a lei ter escrito assim, ó, que concessão é contrato administrativo e que permissão é contrato de adesão, no final das contas é tudo isso daqui, é tudo contrato de adesão. Isso daí já foi pedido no CESP. O CESP disse que, apesar de a lei falar em contrato administrativo, contrato de concessão também é um contrato de adesão, gabarito certo. Agora, se você vai para bancas mais legalistas, por exemplo, aquelas que olham mais texto de lei, como por exemplo a FCC, aí você vai observar que ela vai ter o cuidado de, na hora da prova, dizer que a concessão é formalizada por um contrato administrativo e que a permissão é formalizada por um contrato de adesão. É raro cair isso. É mais comum cair essa parte de baixo. Por quê? Porque aqui, na permissão, esse contrato que é assinado com o permissionário, ele é assinado a título precário. Pensa comigo, o que é algo precário? Algo precário é sem segurança, sem estabilidade. Como assim, numa linguagem simples? Quando o poder público assina um contrato de permissão, do mesmo jeito que ele deu a permissão para a pessoa, ele vai poder retirar a permissão daquela pessoa. Faz uma analogia com cargo em comissão. Cargo em comissão é livre a nomeação, mas também é livre a exoneração. Chamo quem eu quiser, mas mando embora na hora que eu quiser. Esse vai ser o raciocínio lógico. Aí imagina, você está liso sem dinheiro para nada. Aí você pegou e conseguiu um cargo comissão. Meninas, vamos ter que comprar roupa para poder ir trabalhar, né? Aí você foi lá, comprou R$ 1.000 de roupa, tudo parcelado em 20 vezes no cartão. Uma semana depois você foi exonerado do cargo em comissão. Tem direito à indenização? Não. Por que não? Porque desde o início você já sabia que você não tinha segurança naquele cargo. Então, se você fez um débito, é literalmente problema seu. Não estou sendo grossa, mas é literalmente isso, problema seu. Então, a administração ela não vai te indenizar. A mesma lógica acontece aqui com o permissionário. O permissionário já assina esse contrato de permissão, sabendo que a qualquer momento ele pode vir a perder aquele contrato de permissão. É por isso que ele é dado a título precário e, como regra generalíssima, não cabe nenhuma indenização ao permissionário pelo contrato ser rescindido, a não ser que ele consiga comprovar algum gasto efetivamente comprovado em nome da administração
e esse gasto, né, ele foi anormal. Mas, como regra, não cabe indenização. Agora, aqui na concessão, quando eu tenho a concessão, ela é dada aqui por um prazo determinado. Cuidado que sua prova vai ficar dizendo que o prazo é indeterminado, tá certo? Já caiu 1.500 vezes. Não. Aqui na concessão, eu tenho um contrato e, diferentemente da permissão que é dada a título precário, aqui na concessão eu tenho um contrato e esse contrato é por um prazo determinado. Eu já sei o que você está pensando. Você está pensando o seguinte: se é determinado, tem um prazo. Qual é o prazo desse contrato? A lei, mostrando isso daqui, ó. Essa lei daqui, que é a lei que nós estamos nos baseando, que é a lei das concessionárias e permissionárias, ela não estabelece o prazo, tá certo? Ela só diz que o contrato é por prazo determinado, mas ela não fala nem em prazo mínimo nem em prazo máximo. Mas, professor, eu já vi em algum canto isso de prazo mínimo e máximo. Você viu nas parcerias público-privadas, que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Mas quando você estuda aqui as concessões comuns, a lei só diz que o contrato ele é assinado por um prazo determinado, sem, entretanto, falar de quanto é o prazo. Então, perceba que a concessionária ela tem uma estabilidade maior, porque, tecnicamente, ela já assina o contrato de concessão, sabendo quando esse contrato de concessão termina. E por que ela tem que ter essa estabilidade maior? Porque várias concessões, por exemplo, envolvem obra. Então, a concessionária teve o custo da obra. Então, depois da execução da obra, o que ela quer? Ela quer executar o serviço para poder ser ressarcida daquele gasto que ela teve. Então, essa é a lógica de dar uma maior segurança à concessão do que à permissão. Aí eu tenho duas perguntas para te fazer. Pergunta aqui de número 1. A permissão pode ser retirada do permissionário, concorda? A que momento? Qualquer momento. Por que razão? Qualquer razão. Então, a lógica é: a permissão pode ser extinta a qualquer hora, por qualquer razão. Então, nós, os livros, temos que estudar as formas de extinção da permissão? Se estuda formas de extinção da permissão? Não, por uma razão muito simples. A permissão pode ser extinta a qualquer hora, por qualquer razão. Esse vai ser o raciocínio lógico. Agora, tem uma coisa. Aqui na concessão, a concessão ela é dada por um prazo determinado. Vamos imaginar que é um prazo de 10 anos. Então, a lógica vai ser o seguinte: se a concessão é dada por um prazo determinado, como regra, só acaba a concessão quando acaba o quê? O prazo. Então, se a concessão é 10 anos, como regra, acaba o contrato de concessão quando passar o prazo de 10 anos. Mas eu te pergunto, em algumas situações, concorda comigo, que mesmo antes do final do prazo, pode ser que a concessão venha a ser extinta? Pode. Então, nós vamos ter que estudar as formas de extinção da concessão. E isso chove de cair em prova. Quais são as formas de extinção da concessão? Vou mostrar aqui para vocês que eu tenho o advento do termo contratual, a anulação, a falência, incampação, caducidade e a rescisão. Então, veja que especificamente estamos falando aqui de formas da extinção da concessão. Não se estuda formas de extinção da permissão, porque como ela é dada a título precário, ela pode ser extinta a qualquer momento, por qualquer razão. E lembra que essa concessão, ela é dada por um prazo determinado. Tanto é assim que, como regra, a concessão vai ser extinta pelo advento do termo contratual. Em uma linguagem simples, advento seria a chegada. Do termo seria do fim. Contratual do contrato. Então, a extinção pelo advento do termo contratual nada mais é do que a extinção pela chegada do fim do contrato. Então, essa extinção ela é extinção regra, ela é extinção normal. Ela acontece simplesmente porque o prazo do contrato encerrou. Naquele exemplo que eu dei para vocês, a concessão foi dada pelo prazo de 10 anos. A concessionária já executou aquele serviço por 10 anos, não teve renovação do contrato, então o contrato acabou, porque simplesmente passou o período que tinha sido estipulado. Tanto é que essa primeira forma daqui, ela quase não cai, porque não tem o que falar, né? A extinção, logicamente, acaba quando acaba o prazo do contrato. Tem coisas mais interessantes para se perguntar na sua prova. Por exemplo, isso daqui, ó. Pode ser que a concessão venha a ser extinta por uma anulação.
Quando é que vai existir aqui uma anulação? Quando falar que existe alguma ilegalidade. Falou em ilegalidade, está falando aqui na anulação. Vamos estudar anulação no nosso próximo tópico, que é atos administrativos. Em atos, a gente vai estudar isso daqui de uma maneira mais aprofundada, na verdade, bem mais aprofundada. Mas, por enquanto, a anulação é fruto de alguma ilegalidade. Em um exemplo extremamente simples e prático em relação a esse ponto daqui. A Constituição não disse que para ter uma concessão, para ter uma permissão, não tem que ter uma prévia licitação? Beleza. Imagina que eu, governadora do estado, não fiz licitação e passei a concessão do serviço de transporte para a empresa do meu cunhado. Isso está desrespeitando alguma coisa? Quase nada, né? Está só ferindo legalidade, impessoalidade, moralidade, está ferindo tudo. Então perceba que eu não fiz licitação e assinei o contrato com a empresa do meu cunhado. É claro que existe uma ilegalidade. Existindo a ilegalidade, o contrato ele vai ser anulado em virtude da falta de licitação. Então, isso vai ser chamado de anulação. Falou em ilegalidade, está falando em anulação. Outra forma de extinção da concessão é isso daqui, ó, falência. Falência, eu vou dizer mais ou menos assim, é como se fosse a morte da concessionária. Por que que eu coloquei morte entre aspas? Porque nós já sabemos que concessionária necessariamente vai ser uma pessoa jurídica, necessariamente, né? Não pode ser dado concessão à pessoa física. E pessoa jurídica, né, pessoal, não morre, mas pessoa jurídica, ela decreta falência. E os efeitos da falência é como se fossem os efeitos da morte para uma pessoa física. Então, se você assinar um contrato com o João, então o João ele vai te dar aula particular. Só que João morreu, acabou o contrato, concorda? Porque se o contrato era personalíssimo, tinha que ser prestado por João, João morreu, acabou a chance de você ter aquele contrato. A mesma lógica é uma concessão. Imagina que a concessionária ela decretou falência. Quando ela decreta falência, é como se ela tivesse morrido. Então, se é como se ela tivesse morrido, numa linguagem muito simples, morto, não executa contrato. Então, a falência causa a extinção, logicamente, do próprio contrato de concessão. Vou dizer uma coisa para vocês. Essas três formas daqui de extinção, elas podem até aparecer na sua prova, mas disparado, o que mais cai é esse daqui, ó, é a diferença de encampação para a caducidade. Tanto que eu estou dando um destaque, estou romântico aqui, botando um coração para dizer, se você só tiver tempo de estudar duas coisinhas de nada em relação aqui às formas de extinção da concessão, estude a diferença da extinção por encampação e da extinção por caducidade. Para poder facilitar, eu já coloquei aqui uma tabela para a gente analisar os pontos de diferença. Já já eu volto para cá, porque ainda vai ficar faltando a rescisão, tá? Vou só aproveitar e fazer a diferença aqui de encampação para caducidade. E já sabemos aqui que as duas são formas de extinção da concessão. Beleza. Só que a razão da extinção vai ser diferente. Aqui na encampação, a extinção está acontecendo por razões de interesse público. Pensa comigo, eu vou dar exemplos. Mas se a extinção está sendo feita por razões de interesse público, a concessionária está fazendo alguma coisa de errado? De errado? Não, ela não fez nada de errado. Simplesmente aquele serviço não interessa mais à coletividade. É por isso que ela vai ter direito a uma prévia indenização. Vamos por parte que com o exemplo vai ficar muito mais visual. Vamos imaginar o seguinte: há vários anos atrás, o serviço de transporte não era feito por meio de bondes, bondinhos. Tem alguns locais que ainda tem até, né? Aqui em Recife, inclusive, a gente tem os trilhos ainda onde passava o bonde. Logicamente, né? Não peguei essa época, mas você já viu, nem que seja em novela das 6. Estava aqui o bondinho. Só que eu acho que aquele bondinho, pelo que eu vejo nas novelas, ele andava 10 quilômetros por hora. É bem devagarzinho. Tanto que as pessoas subiam com o bonde andando. Você lembra dessa cena? Pronto. Então, imagina que estamos numa época em que o transporte é feito mediante bonde. É o que tem. É a coisa mais moderna que tem. Imagina que eu, Estado, fiz o contrato com a empresa A, que é a empresa do bondinho, para ela executar aquele serviço de transporte de passageiros por meio de bonde por 30 anos. Então, eu fui lá e fiz esse contrato com ela. Só que 15 anos depois, perceba que ainda falta 15 anos para acabar o contrato, aquele serviço de bonde foi ficando defasado. Por quê? Porque era um serviço mais lento e foram chegando agora os ônibus, que são muito mais rápidos. Então, as pessoas chegam muito mais rápido ao trabalho e não estavam mais usando o bonde.
perceba, a empresa A, concessionária do bonde, ela está fazendo alguma coisa de errado? Não, coitada. Ela simplesmente foi contratada para prestar aquele serviço. Só que aquele serviço que ela está prestando está defasado. Então, não é um serviço que interessa mais à coletividade. E ainda falta 15 anos para o Estado acabar o contrato com ela. Só que tem uma grande questão: ninguém mais está usando bonde, porque todo mundo só quer andar de ônibus. Então, o que, que o poder público ele pode fazer? Gerar a extinção da concessão com bondinho, porque ele não é mais do interesse público. E perceba que, como a concessionária está tendo o contrato rescindido antes do prazo, sem ter feito nada de errado, a concessionária tem direito a receber o quê? Uma prévia indenização. Então, em campação, vai ser a extinção de uma concessão por razões de interesse público e como a concessionária não fez nada, absolutamente nada de errado, ela tem direito a uma prévia indenização. Só que para garantir uma segurança maior ainda a essa concessionária, essa extinção vai ser feita por uma lei. Vai ter que ter uma lei autorizativa específica, ou seja, o Poder Legislativo vai ter que fazer uma lei autorizando especificamente a extinção da concessão por razões de interesse público e ainda pagar à concessionária uma prévia indenização, já que ela não fez nada de errado. Esses são os pontos-chave relativos à encampação. E a caducidade? Eu já volto para a encampação, mas qual é a diferença da encampação para a caducidade? Caducidade, como vimos aqui, ó, também é extinção da concessão, mas é extinção da concessão por culpa da própria concessionária. Então, é a concessionária que está prestando um serviço irregular. Aí já pensa no raciocínio lógico comigo. Se a concessionária, a extinção do contrato ocorreu por culpa dela, porque ela não está prestando um serviço adequado, veja que a concessão vai ser extinta e a concessionária não tem, veja que tem um risco, né? Logicamente, você está vendo aí, a concessionária não vai ter direito a uma prévia indenização. Vamos por partes para poder você analisar e eu vou aproveitar para poder revisar um ponto. Imagina o seguinte: a empresa A assinou um contrato de concessão com o Estado, só que ela está prestando um serviço inadequado, ou seja, ela está ferindo, por exemplo, o princípio da eficiência, o princípio da atualidade, ela não está prestando um serviço adequado. Minha pergunta é: o poder público pode dar uma punição a essa concessionária? Pode. Já vou perguntar uma coisa para revisar aulas passadas. Essa punição do Estado em relação à concessionária é fruto da atuação do poder de polícia ou é fruto do poder disciplinar? O que vocês acham? Isso, poder disciplinar. Por quê? Porque a concessionária assinou um contrato com o Estado. Se ela assinou um contrato com o Estado, ela tem vínculo com o Estado. Em virtude desse vínculo, a punição é fruto do poder disciplinar. Porque lembra, poder de polícia pune particulares em geral. Poder disciplinar pune particulares vinculados à administração. Matamos um ponto. Só que eu tenho outra coisa a te perguntar. O Estado, se está vendo que a concessionária está praticando atos irregulares, pode simplesmente chegar e aplicar uma punição à concessionária? Uma punição assim, pô, tá advertida, tá multada? Não. Por quê? Porque todo mundo tem direito de apresentar defesa. Então, essa concessionária daqui, ó, vai ter essa sua culpa apurada em um quê? Em um processo administrativo. Veja o nome, disciplinar. Por que o nome é disciplinar? Porque aqui eu estou usando literalmente o poder disciplinar e não o poder de polícia. E nesse processo administrativo disciplinar, a concessionária vai ter o direito de apresentar a sua o quê? Defesa. Então, ela vai se defender das acusações de má prestação de serviço. Então, imagina, um exemplo simples. Estão acusando a empresa de ônibus de não prestação de um serviço adequado, porque os ônibus estão sem ar-condicionado, está tudo quebrado o ar-condicionado, era para ter 30 ônibus rodando, só tem 20, então está demorando muito para poder chegar um ônibus na parada e as pessoas conseguirem chegar a seus destinos. Então, existe uma reclamação coletiva que gerou esse processo administrativo disciplinar. O que a administração vai fazer? Vai dar o direito à concessionária falar e se defender, logicamente, princípios do contraditório e da ampla defesa, e ao final do processo administrativo disciplinar, que eu já vou dizer uma coisa para vocês, que ele deve ser concluído em até
180 dias, então a conclusão dele é em até 180 dias, eu tenho alguns resultados possíveis. Quais são os resultados possíveis? Primeiro resultado, a concessionária pode ser absolvida. Imagina o seguinte, ela está rodando realmente com menos ônibus. Era para estar rodando com 30 ônibus, ela está rodando com 20. Mas por quê? Porque no final do campeonato do futebol da cidade, quebraram quase todos os ônibus e ela está consertando aos poucos na medida do possível. Então, ela foi absolvida. Então, foi lá, teve o processo administrativo disciplinar, mas a concessionária foi absolvida das acusações. Isso é a primeira opção. Segunda opção, ao final do processo administrativo disciplinar, ficou de fato constatado que a concessionária estava praticando atos irregulares. Ela estava com menos ônibus por culpa dela mesma, então tem uma irregularidade. Só que aí, cuidado, o fato dela ser considerada culpada ao final do processo administrativo disciplinar já gera necessariamente a extinção da concessão? Não. Pode ser que ela continue com a concessão e receba outras punições mais leves, como, por exemplo, uma multa, como, por exemplo, uma advertência. Então, a concessionária está prestando um serviço inadequado? Tá, foi considerada culpada. Então, ela vai receber uma multa, ela vai receber uma advertência, mas ela continua prestando o serviço. Agora, se ficar constatado ao final do processo administrativo disciplinar que a concessionária não tem a mínima condição de continuar prestando serviço, a mínima condição, então o contrato de concessão vai ser extinto mediante um fenômeno chamado de quê? Caducidade. Então vai existir aqui a extinção da concessão por culpa da própria concessionária. Culpa essa apurada em processo administrativo disciplinar, no qual ela teve direito de defesa, e ao final do processo administrativo disciplinar, constatado que ela não tem mais condições de prestar o serviço, por meio de um decreto, vai ser gerado o fim da concessão por culpa da concessionária. Lembre que decreto é uma norma privativa do chefe do poder executivo. Só quem pode fazer decreto é presidente, governador e prefeito, a depender da área de atuação. E observe, aqui no final, que como a concessionária não fez nada de errado, ela não tem direito a uma prévia indenização. Então, vamos matando os pontos-chave. Observe aqui comigo. Encampação é extinção da concessão. Por quê? Por razões de interesse público. Se é só interesse público, a concessionária não fez nada de errado, então ela tem direito de ser indenizada previamente à extinção. Extinção essa que vai ser autorizada por uma lei. Já a caducidade, a extinção da concessão acontece por culpa da concessionária. Culpa apurada em processo administrativo disciplinar, onde ela teve direito de defesa e, ao final dele, ficando constatado que a concessionária não possui mais condições de executar o serviço, por meio de um decreto, ou seja, de uma norma privativa do chefe do Poder Executivo, vai ser decretada a extinção da concessão sem direito à prévia indenização à concessionária. Só cuidado com uma coisa. Veja que na caducidade, a concessão é extinta e a concessionária não recebe uma prévia indenização. Agora, cuidado, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que nunca ela recebe a indenização. Eu estou dizendo que ela não recebe uma prévia indenização, ou seja, na caducidade o poder público gera a extinção da concessão sem indenizar a concessionária. Agora, imagina que essa concessionária ela fez uma obra, vamos imaginar o metrô, e ela fez a obra e teve um gasto. Logicamente, como é que ela ia ser ressarcida desse gasto? Com a execução do serviço público ao longo dos anos. Então, ela iria executando o serviço para poder vir a ser ressarcida. Só que a concessão foi extinta muito antes do final do contrato. E ela tem investimentos que ela fez que ainda não foram amortizados. Ou seja, ela gastou com a obra e ainda não foi ressarcida do gasto. E obra essa que, logicamente, vai ficar para a administração, porque ela vai explorar o serviço de metrô com outra empresa que vai ter agora uma outra concessão. Então, nesse caso, a concessionária ela vai ser indenizada, mas vai ser indenizada de maneira posterior à extinção do contrato. Ou seja, na caducidade, o poder público vai lá e extingue a concessão. Pegou e extinguiu a concessão. Não paga nenhuma indenização. Agora, posteriormente, pode ser que a concessionária venha sim a ser indenizada se, por exemplo, ela tem investimentos que ainda não foram amortizados. Então, aqui eu tenho a tabela-chave, mas eu quero fazer uma decorebinha com vocês. Só que nessa parte não tem mais tempo, então eu deixo para o próximo bloco.